Você tem curiosidade de como o laser atua na pele? Então não pode perder esse vídeo, mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá a todos, pessoal do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Munir Kabashi. Eu sou farmacêutico e cosmetólogo estético. E o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre como que atua o laser na nossa pele. Porque a gente tem visto o Hybrid Laser, CO2, Nd:YAG, Fotona, Lavian, Pison, Etéria, são tantos nomes. Mas antes, pessoal, é importante para o canal aquele like. Se você é nova no canal, bem-vindo à família da pele e bora pro vídeo. Pessoal, a gente tem que entender que o laser ele precisa de sinalizadores para a pele. Isso é chamado de cromóforo. E nós na pele temos 3 cromóforos. Um cromóforo para água, um cromóforo para mancha ou pigmento e outro para vasos, hemoglobina. Todas essas tecnologias, eles trabalham através desses 3 cromóforos. E algumas pessoas, elas têm esse receio de que o laser vai machucar a pele, vai fazer tal coisa, quanto que ele vai penetrar, quais os efeitos que ele vai causar a médio prazo. Então, pessoal, vamos pensar um pouco no laser de pigmento, que é o Nd:YAG, ou também os lasers de picosegundos, que eles atuam numa profundidade um pouco maior, para que assim ele consiga atingir todas as camadas através da guia que é o pigmento da pele. Mas quanto que isso penetra? Pessoal, em média vamos falar assim, de 2 até 4,5 milímetros. Para você ter uma noção, a nossa pele ela tem de 1 milímetro a 1,5 milímetro. Então ele tem uma penetração bem interessante quando a gente pensa em tratar um melasma misto. Agora, quando a gente pensa em aqueles vasinhos mais superficiais, lasers como 532 ou até mesmo a luz intensa pulsada, ele vai ter uma ação mais superficial e ele vai ser direcionado à coloração vermelha, preservando a nossa pele. E quando a gente pensa nos lasers para estímulo de colágeno, para melhora de textura, aí são eles. O laser de túlio, que o mais conhecido é o Lavian, os lasers intermediário, o laser de Erbil, e o mais profundo agora é o CO2. Só que assim, o CO2, antigamente, pessoal, é uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar. Ele chegava até 1,5 milímetro, até 2 milímetros, ou seja, ele transpassava toda a nossa pele até a nossa derme, que eu vou deixar aqui, ó, que é onde fica o nosso colágeno, nossa elastina, nosso ácido hialurônico, e aquele cara que eu falo sempre, que é uma célula chamada fibroblasto. E esse fibroblasto, ele faz novo colágeno, nova elastina e novo ácido hialurônico. Sem ele, a nossa pele envelhece, ela perde a sua função de tecido conjuntivo. Agora, os novos lasers de CO2, eles chegam até 3 milímetros de profundidade. Então, ele é melhor? Eu não gosto de falar assim, eu falo que assim, se temos lasers diferentes, são necessidades diferentes que a pele precisa. Como, por exemplo, o Lavian, ou o laser de túlio. Ele chega até 1 milímetro. Isso quer dizer que ele pega quase toda a nossa camada e chega na junção entre a pele, que é a epiderme, e a derme, que é onde fica o nosso fibroblasto. Esta junção, ele é muito interessante porque, além de ele estimular colágeno, ele melhora a sustentação da pele, evitando formações de rugas futuras. Porém, como ele
é um laser mais superficial, é necessário ter uma periodicidade maior. Como assim? Em média, o laser de Túlio ou Lavian, a gente fala que quando dá 2 ou 3 aplicações, a pele transforma, ela fica radiante, reluzente, com poros fechados, linhas finas tratadas. Só que como a pele se renova, o que acontece? Daqui a alguns meses, você vai perceber que ela não está tão luminosa como antigamente, mas ela estimulou colágeno, ou seja, ela não vai estar como ela estava há uns meses atrás, ela vai estar melhor, ela vai estar com menos radiância. E aí, você pode fazer algumas sessões ao longo do ano para manter essa radiância e eu não vejo problema nenhum. Outro laser que ele atua um pouquinho mais profundo é o laser de Erbium, que existe o de 1540, existe o de 2950, que eles trabalham de uma maneira mais profunda. Ou seja, ele transpassa toda a nossa pele, que é a nossa epiderme, até a nossa derme superficial. Isso vai ter uma ação de estímulo de colágeno, remodelamento de colágeno para envelhecimento médio a suave. Então, ele vai trazer um estímulo de colágeno mais significativo do que o laser de Túlio. Porém, ele tem um tempo de recuperação. Fica toda marcadinha a pele e depois de alguns dias a pele fica extremamente bonita e aquelas linhas que são suaves ou médias, elas são bastante atenuadas. E para cicatriz de acne, ele também é bastante interessante. Agora, o laser de CO2, o novo laser de CO2, que existe a tecnologia Hybrid, ele consegue trabalhar em superfície e em profundidade. E a sua grande vantagem é que por ele ir mais profundo, ele atua em mais camadas e ele gera um processo de remodelamento de colágeno e fabricação de colágeno muito interessante. Isso é interessante falar porque assim, a gente fala muito hoje sobre estética regenerativa. E hoje sabe que o novo laser de CO2, com esta aplicação adentro da pele, ele consegue regenerar células que elas estavam praticamente sem funções, fazendo o tecido da derme ficar mais jovem, produzindo um colágeno de melhor qualidade em maior quantidade. E a durabilidade dele, ele se estende muito mais do que o laser de Erbium e o laser de Túlio. Só que também ele vai precisar de um tempo de recuperação. Ah, Munir, mas então para eu ficar bonito eu vou ter que ficar um tempo em casa, eu vou ter que sofrer? Não, você pode fazer o laser de Túlio até chegar o resultado que você gostou, por exemplo, em 3 aplicações. E deu 2, 3 meses, se você não vai viajar num feriado prolongado, você faz 2 dias antes do feriado um laser de CO2, por exemplo. Isso vai trazer uma qualidade de pele quando você estiver voltando ao trabalho e uma radiância muito maior. E muitas vezes a gente pode associar, por exemplo, o laser de Erbium e o laser de CO2 para ter um efeito de remodelamento, de radiância muito maior. E se eu preciso, a gente falou de milímetros, né? Agora, se eu preciso ter uma flacidez mais profunda, eu posso utilizar outros tipos de tecnologia? Sim, o ultrassom microfocado, ele trabalha 1,5 de profundidade, 2,5, 3 e 4,5. E tem o de 6, de 9, mas aí trabalha mais em regiões de uma gordura de papada mais significativa, por exemplo, ou a gordura abdominal. Mas muitas vezes a gente tem que recorrer ao uso dos bioestimuladores, porque o bioestimulador ele trabalha de uma maneira um pouco mais profunda, criando muitas vezes sustentação e estruturação de tecido. Isso quer dizer, ele vai
ele vai reposicionar, deixar o tecido mais firme, mais espesso e vai, muitas vezes, a gente pode fazer, quando a gente perde estruturas ósseas e gordura, nós podemos fazer uma reposição com os bioestimuladores e usar o laser para fazer um bioestímulo de colágeno em camadas mais superficiais. Quando eu falo superficiais, eu vou falar em toda a pele até a nossa derme vou falar assim, superficial a média. E na parte mais profunda se entra com bioestimulador. Assim você consegue trazer um rejuvenescimento mais consistente, de forma duradoura e o melhor, com naturalidade. Porque nada mais feio do que você fazer inúmeros procedimentos estéticos e quando você olhar no espelho, ou você não ter essa percepção, mas os outros verem que você virou como se fosse uma caricatura. Mas assim, o vídeo não é esse, o vídeo é para falar como que atua os lasers e para que você não tenha mais dúvida e nem medo de fazer, porque o laser, ele traz inúmeros resultados para a pele. Se eu tenho bigode chinês, ele não vai tratar. Aí eu tenho que recorrer a bioestimuladores, ácido hialurônico. Porém, em termos de qualidade de pele, o laser hoje eu falo que é uma das melhores tecnologias e mais seguras do mercado. Porém, ele é operador dependente. O que significa isso? Se o profissional não souber utilizar o laser, seja CO2, o Hybrid, o Erbium, Diag, o laser de Túlio, pessoal, ele, além de não funcionar, às vezes você pode ter um processo de queimadura, de cicatriz e etc e tal. Então, entenda que se o seu laser não deu certo, provavelmente o profissional não soube te indicar o laser correto ou houve um erro de operação. Este é o vídeo de hoje. Se você já fez algum tipo de laser, se você tinha alguma dúvida, me fala aqui se foi esclarecida. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até mais!